Imagine isso. Estou resumindo, falta pouco, porque a garganta está indo embora. Então, você imagine que quando ele foi criado, foi para manter o brinquedo. E hoje, aí a gente pede para o camarada fazer a apresentação, vai tirar uma nota avulsa. Aí o camarada vai procurar o juiz. Olha, seu Manelzinho pediu para eu tirar uma nota russa. Aí aconteceu isso comigo, com um mestre taekwondo, e ele fala com o juiz que eu pedi uma nota russa. Foi o juiz mesmo do interior, que é fácil de ver. E eu, olha, aqui é o juiz fulano e tal. É que tem um senhor aqui pedindo uma nota russa. O que é isso? E eu vou ter que explicar e trabalhar. Hoje todos entendem que é uma nota russa. Então o trabalho da associação é unir os maracatus como o Salom, continuando o que Salom criou, e eu, como filho dele, entender esse primeiro sofrimento que é a burocracia. Enfim, a nossa história é o seguinte: todos os filhos de Salom que envolveram-se na cultura conseguem manter viva, cada um com sua responsabilidade, e aprendemos também a respeitar a história, todas as histórias do passado, como foi criado o maracatu, como foi criado o cavalo marinho, o bamboleiro, a gente aprendeu no terreiro. E a gente conta a história que nossos avós contou, nosso pai contou. É isso mais ou menos a história de Manelzinho Salustiano. Eu queria que você falasse do trabalho que você faz com as crianças ali no Ponto de Cultura. E a gente, Piava de Ouro é uma comunidade da periferia, e a associação também está dentro de uma comunidade muito sofrida. Eu vou falar mais da associação porque a comunidade da associação, ela sofre uma descriminalização muito grande, um preconceito enorme, que fica em aliança. E essa comunidade, a coisa lá é tão séria que até o carteiro tem medo de entrar. E quando a gente mandaram pedir para a gente escolher o terreno, a gente escolheu essa comunidade, porque é aquelas pessoas que brincam maracatu, é aquelas pessoas que brincam mambuleiro, que brincam coco, ciranda, estão ali. E a gente se tornou Ponto de Cultura, mas antes a gente já fazia oficinas. E hoje a gente tem batuqueiros, jovens ali da comunidade, temos mestres já cantando maracatu. Isso foi um trabalho desenvolvido independente do selo de Ponto de Cultura, que Ponto de Cultura é uma coisa boa, mas eu tenho críticas também, porque eu digo, é uma ideia perfeita, mas uma execução ridícula. Porque se o dinheiro que você ganha não paga a despesa para desenvolver um trabalho com jovens. E o próprio grupo de cultura, ele tem que trabalhar com jovens. Como é que ele vai formar um mestre? O mestre só se forma no terreiro. Vai formar um mestre aqui na faculdade? Não vai. O mestre só se forma no terreiro. Qualquer um de vocês que vai à faculdade, se você for ver o sofrimento de um mestre de cultura popular, você vai dizer, deixa eu na minha faculdade mesmo, isso aqui é coisa de doido. Mas não é o doido, é o doido de amor pela cultura. Ele passa fome, passa noites de sono pelaquela cultura. E aí, o Ponto de Cultura é uma coisa boa, porque incentiva, mas por outro lado, o mestre fica inadimplente, porque se ele souber fazer uma prestação de conta, ele vai ficar inadimplente e aquele Ponto de Cultura se acaba. E ele responde o processo. Que são coisas que tem que ser faladas. A ideia é muito boa, ajudou muito, mas a execução ela foi muito ruim. Tem muita gente hoje ainda inadimplente, e porque não houve um trabalho melhor com os mestres. E esse trabalho que a gente desenvolve dentro dessa comunidade é um trabalho que a gente já fazia, o Ponto de Cultura veio para incentivar e a gente conseguiu grandes resultados. Olha aí, uma vez conversando com o Manelzinho, aí ele dizia, o problema é que o pessoal quer que a gente tire o menino da rua, e o que a gente não quer é que o menino saia da rua.
tem. Né? Não é que ele saia, abandone, porque é na rua que ele vive, é o lugar dele, não é tirado. Então, há um descompasso nisso aí. É interessante porque ele começa a sua vida lá com as crianças e continua trabalhando com as crianças ali naquele espaço desse tamanho, fazendo bola, ensinando o pessoal a fazer bola. Né? Bom, eu queria somente para ajudar a gente, você nasceu... Eu nasci em Paulista, mas me criei em Abreu e Lima, depois é que eu venho para Olinda aos 14 anos. E nasceu quando? Nasci no dia 31 de outubro de 1969. Agora, uma outra coisa que nos interessa bastante. Você é casado, tem filhos, como é que essa coisa funciona? Eu estou casado, eu já vou no meu segundo casamento, a minha esposa está ali, Mariane, e tenho 4 filhos, 3 meninas e um menino. Outra coisa, você ainda tem uma atuação bastante na Casa da Rabeca, ou a Casa da Rabeca passa a ser administrada por seus irmãos enquanto você se dedica como o administrador do Piaba? Como é essa relação? Então, depois que pai partiu, cada um ficou na sua área. Eu fiquei na Mata Norte com os maracatus de Baxudo, que é um trabalho pesado. Não é brincadeira você cuidar de 106 grupos. E o último encontro nosso foram 15 mil pessoas brincando no maracatu de Baxudo, todos fantasiados. A gente fez esse levantamento do carnaval no encontro estadual. O Piaba de Ouro é o Hélito, que é o presidente, mais conhecido por Quinta Salu, e a Casa da Rabeca é administrada por Pedrinho e Imaculada. Mas, quando a gente precisa de uma ajuda, de um conselho, a gente se reúne e conversa. Quando tem alguma coisa na Casa da Rabeca, os meninos precisam de uma opinião, eu sou mais velho, me chamo. Do Piaba de Ouro a mesma coisa, mas hoje a minha dedicação está na Mata Norte com os maracatus de Baxudo. Outra coisa que eu gostaria que você fizesse uma conversa que nós tivemos uma vez sobre uma usina chamada Maracatu Rural. Quantas pessoas hoje são empregadas no Maracatu Rural? Mais ou menos quanto é que ela produz para a economia da Zona da Mata, para a economia de Pernambuco? São os aspectos mais modernos do Maracatu, né? De como ele produz, como ele faz parte dessa nova história. Você está lembrado dessa conversa que a gente fez os cálculos uma vez? Você poderia recuperar isso para a gente? Olha, os cálculos, eles não estão atualizados, mas o que eu vou falar aqui vai dar um nó na cabeça de vocês. Vocês imaginam que são 106 maracatus. O menor maracatu, ele anda com 12 motoristas. Eu já tenho aí 2 empregos. O menor anda com 12 motoristas, que é um com caminhão com fantasia, outro com ônibus. Costureira, maracatu menor, estou indo menor, maior não. Então, se eu tenho 12 motoristas por maracatu, eu tenho aí 212 motoristas trabalhando. Imagine que costureira, maracatu mais fraco tem uma. Eu tenho aí 106 costureiras. Ninguém trabalha de graça, todo mundo recebe. A outra economia que ninguém comenta, lantejouro. Uma gola dessa aqui pega em média 25 pacotes de lantejouro. Em cada maracatu, no mínimo, ele vai fazer umas 40 golas. Aí você pode dizer, não, mas ele passa de um ano para o outro. Hoje não. Hoje você tem que estar renovando. Você imagina quanto o maracatu não deixa numa casa que só tem uma casa que a gente compra, chama Casa Lapa. Quantos pacotes de lantejouro não é vendido? A outra coisa, o tecido. Quanto de tecido, quanto de veludo? A lã. Ainda tem outra. Tem um trabalho que ninguém dá valor, que é o crochê. Tem a moça do crochê. É emprego. Além do que a gente gera, dando emprego à vendedora da loja, porque ali naquela loja
tem umas 5 ou 6 vendedoras. Então a gente contribui para aquele salário, que a partir do mês de maio a gente já está comprando, já está gerando emprego na loja. E é o dinheiro que vem do bolso, é o dinheiro da feira, não é o dinheiro de subvenção de prefeitura. Então a gente gera. Nos ensaios, hoje existem as sambadas e ensaios de maracatu, no mínimo, todo final de semana tem 1 ou 2 sambadas. Além tem o camarada vendendo espetinho, tem o camarada vendendo cerveja, água, refrigerante, cachorro quente. Ninguém coloca a gente numa economia, gerando um emprego. Então, teve uma época que eu fui convidado a falar sobre a economia do Baxô. Eu fiz esse levantamento, foi na mesma época que eu e o professor, a gente conversou. E as pessoas não percebem o quanto a gente gera de dinheiro, o quanto a gente gera de emprego. E a gente se torna sempre os invisíveis. A gente só não é invisível quando a gente está fantasiado, porque todo mundo quer bater foto com o caboclo de lança. Isso só acontece no carnaval, porque até fora do carnaval, se o cara bate uma foto, oferece um copo de cerveja, mas não dá um dinheiro para ele fazer uma fantasia nova. Então a gente gera muito dinheiro, tanto na loja quanto nos terreiros com a economia local. Eu agradeço as palavras, eu acho que ela é muito enriquecedora e se a gente pensar, a gente, nesse mundo que é o mundo da cultura popular, o mundo da cultura pernambucana, o que ela gera, o que ela produz, o que ela reinventa. Eu sempre digo que quando eu vejo o maracatu passeando, eu vejo a história do Brasil, desde o índio de Machado que está quebrando o pau-brasil para carregar, depois o índio que tem que fazer guerra, por isso ele tem a lança, o fulano que está lutando pela sua vida, com a sua beleza, com toda a tradição. Né? E finalmente eu quero estar no rei no final. Você falar. Tem que falar, você falar, essa é a história do rei, né? Então, assim, para você ver que a gente não domina a nossa história. E ele não é só nos livros. Eu conversando com o professor, disse: professor, as pessoas colocam que caboclo de lança é guerreiro de Ogum. O maracatu de Baxô, que ele cultua a Jurema indígena. Nunca cultuamos o orixá. Aí o professor Bill Vicente tinha feito um livro. Aí disse: professor, olha, está errado. Aqui pode falar porque ele está dentro do terreiro. Ele entrou dentro do terreiro de Baxô. Eu disse: o senhor já viu alguém cultuar o orixá? Você está certo. Mas tem um problema que me levanta. O que o mestre fala, você cria outra história, você é pesquisador, e se torna verdade. E ele ainda fala: eu acho. E o mestre vai acreditar em você que fez um acho. E a coisa mais difícil é tirar de muitas mentes que o caboclo de lança não é um guerreiro de Ogum. Porque essas pessoas nunca foram no terreiro e entenderam o que é a religião de Baxô. Aí vem, nos anos 60, final dos anos 60, o concurso. Maracatu Baxô inventa de entrar no concurso. A gente só era o índio, que é o rei Amar, os caboclos, o terno, a bandeira, a catita e matinho lá na frente. Aí o que é que impõe? Só entra no concurso se colocar rei, rainha e dama de passo, que é de origem africana, que vem de Bacurado. Aí eu não sou mais de origem indígena, porque a principal dança Baxô é o curupio, que é um toré. Aí o que é que acontece hoje? Eu tenho que ser afro-indígena. Nada contra a África, nada contra o negro. Mas por que a gente não respeita a nossa história? Porque Maracatu Baxô, ele é puro de Pernambuco. Maracatu Baxô tem uma coisa tão segura que ninguém inventa de fazer em outro estado. Tem um maracatu que o cara criou em Caporã, que é na divisa de Pernambuco, a Paraíba, mas o povo é tudo de Nata Nota, ali de Goiânia, de Nazaré. Mas por que não se
se respeita uma cultura limpa de Pernambuco, uma cultura dos índios. Até hoje continua se matando o índio e mata a cultura do índio. Então o maracatu de Maxoto, ele é da Jurema indígena, e o baco virado é de origem africana. Deveria se manter a verdadeira história, mas as pessoas dizem, eu acho que era assim, aí escreve, aí fica o acho. Ele está se referindo a um livro que é muito lido, de um professor que é nosso amigo, né? E tem exatamente esse título, né, que marcou definitivamente. A gente não consegue superar, dizer isso, na verdade, porque o fulano escreveu e está escrito e ficou repetido, e o outro fez uma dissertação de mestrado, usou esse texto e se usou e virou verdade, mas que não representa a realidade. E hoje, eu me recordo, quando eu comecei a fazer, eu vou contar uma história, subindo aquela ladeira, né, com os maracatus no encontro da terça-feira, ele veio a maracatu e eu pergunto para a rainha do maracatu, e você rainha por quê? Eu disse, eu estava em casa pedindo, você rainha vinho. É toda uma tradição totalmente diferente da tradição. Era uma moça bonita. Uma moça bonita. E aí tinha a menina com a boneca, eu disse, a boneca não é que eu tinha lá em casa e trouxe, não tem nada a ver. E aí tem toda uma mitologia que começa a ser criada, né, e deturpando e modificando, certo? Que evidentemente as pessoas vão modificar, a cultura modifica, mas uma exigência externa que impôs isso com questão de dinheiro. Com questão de dinheiro. Né? Exatamente como dizia lá o mestre Zé Duda, uma vez conversando comigo, ele dizia, os prefeitos acabaram com o maracatu. No dia que eles chegaram e começaram a financiar o maracatu, o povo deixou de financiar o maracatu. Exatamente. Aí, alguém quer conversar, fazer uma pergunta, interessado ao nosso Melzinho? Foi cá, vem cá. Gente, boa tarde. Parabenizar aqui o professor Severino Vicente e a Isabel pela iniciativa de estar formando esse arquivo que vai ser tão importante para a gente e, sobretudo, saudar aqui o nosso Agustiano, né, que eu admiro muito o trabalho, mas porque a história dele dá algum significado, né? E eu fiquei muito curiosa, assim, além de mil outras coisas, mas não vou me estender muito, em saber como foi essa trajetória da saída da Mata Norte com a sua família para aqui, para a área, a região metropolitana do Recife. Como se deu, que data se deu, como é que se ocupou em quê, porque escolheu morar pelo lado ali na proximidade de Olinda, Paulista, e você nascer paulista e o seu retorno para Mata Norte. É um pouco complementar um pouco essa trajetória, né? A raiz da Mata Norte, vindo para cá, essa região metropolitana, se ver sozinho, se tinha mais outros da Mata Norte também, e o seu retorno. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, agradecendo. Então, essa história vem de uma teimosia do meu pai, né? Meu pai ia cortar cana na época da safra e brincava cavalo marinho, e no domingo, na época do cortar cana, esse negócio de folga no domingo. E ele brincava cavalo marinho, ou ele faltava, ou ele chegava casado e levava reclamação e colocava ele para fora. E aí chegou um certo dia, você só tem esse gênio, e eu tenho gênio do mundo inteiro para trabalhar. E isso vai ficando uma coisa cansativa, e quando foi um certo dia, meu pai pega um saco, bichinho aqui também, meu pai pega um saco e coloca as roupas dentro, pega uma carona de um trem e diz, vou para Recife ser artista. Agora imagina, um camarada analfabeto de pai e mãe, não conhecia ninguém no Recife. Isso foi na metade dos anos 60, 65, 66, e veio embora. Chegar aqui,
encontra um amigo num cavalo marinho, no Alto da Sé. Ele soube que um cavalo marinho, encontra esse na mesma semana. Esse amigo era da Mata Norte de Aliança, lá de Aliança, e que era, ele chamava de Maninho, agora está fugindo, Aguinaldo. E Aguinaldo, né, viesse para cá e sai, lá não dá para mim não, eu vou fazer minha vida aqui e vou ser artista. Só, vai fazer o quê? Se eu vendo picolé, Aguinaldo, se quer que eu faça para vender picolé? Aí Aguinaldo, só vamos na sorveteria, que naquela época eles davam uma caixa, como fosse um aluguel, e você ia vender, e meu pai vai vender picolé. Com isso, brincando, na época que ele conhece minha mãe não foi casada com Nessa Austero, foi casada com a Nessa Lua. Era um Mateus de cavalo marinho. Então, e aí eles se casam e ele continua vendendo picolé. E chega uma época que ele cria o caboclinho. Primeiro a criação dele foi um caboclinho, que era os caracteres de Olinda. E com 2 anos depois, um ano e pouco, é quando ele começa a criar o moinho, o cavalo marinho. E aí ele viu que o negócio estava dando certo. Aí depois que ele cria o Piaba de Ouro, já em 77, cria o Piaba de Ouro, ele já estava mais estruturado. E viram ele dançando e falaram assim, não, tem outra coisa assim, antes, ele foi trabalhar também de cachorro de quintal. Ele limpava o quintal das pessoas e o nome que dava era cachorro de quintal. E meu pai, o filho da casa, tinha um violino, e meu pai, se eu sei tocar esse negócio aí, o cara começou a rir na cara do meu pai. Meu pai achava que era uma rabeca. E ele pega a rabeca e começa a tocar. Aí, isso, o filho do doutor, que meu pai trabalhava na casa, ele disse, olha, sabe, tem uma festa, vamos passar a festa para ele, senão doutor, nem tem roupa para ir, e nem sei falar com esse currículo. Aí disse, não, vamos embora. Aí no sábado levaram meu pai para o cabeleireiro, lá, no barbeiro, cortar, compraram uma roupa, levaram meu pai. Quando ele chega nessa casa, no aniversário, ele todo acanhado no cantinho, ele tinha na faixa de 17 para 18 anos, e ele todo acanhado, sem jeito. Aí quando deu umas meia-noite, e aí o camarada falou, e agora? Doutor, deixa eu ir para casa, que eu não sei tocar para esse povo não. Porque ele viu outras músicas diferentes, não era o que ele era acostumado a ver. Salu, fica quieto. Toda uma senhora, ele fez, se eu tomar uma cachaçinha, eu quero. Aí o cara botou um copo de uísque limpo, ele achou que era cachaça, aí deu de uma vez. Ele disse que foi no outro mundo e voltou, pegou a rabeca, né, que não era uma rabeca, era um violino estarivado, uma coisa de gente caríssima, e Salu começou a tocar de meia-noite e parou de manhã, tocando forró, improvisando, e o cara nos arrumou do triângulo. Quando foi no utilitário, o cara conta para o pai dele, disse, olha pai, Salu é um artista. E ele foi encurtando assim, que tem muita história nessa conversa, e eu sei que Salu ganha o estarivado de presente. E daí, ele com a brincadeira, esse doutor vai trabalhar na prefeitura e coloca Salu como gari. É a primeira vez que Salu assina a carteira, foi gari. E aí, um professor, que era um italiano, Bacaro, vê Salu brincando cavalo marinho e chama Salu para dar aula na Casa da Criança de Olinda. E Salu trabalha 8 anos nessa casa, depois mais de 8 anos. E depois é quando eu assumo, quando eu completo 18 anos, esse lugar da Casa da Criança. Então, tudo que Salu foi teimosia. E ele criando essas brincadeiras, envolvendo os filhos, e Salu se tornou um artista internacional. Salu tocou em Nova York, tocou na França, tocou nos países aqui da América do Sul. E soube educar os filhos para manter isso, mas sempre fazendo as coisas com teimosia. Casa da Rabeca, no dia que ele vendeu 12 cervejas, ele comemorou, porque ele sempre disse que dava certo. E hoje a Casa da Rabeca vende mais de 500 caixas de cerveja. Então era uma ideia de Salu, é isso que ele fazia, mas não tinha dimensão do que ele queria dar. Piaba de Ouro tinha 25 pessoas, se torna Maracatu com 220 pessoas. Então ele é esse camarada que era um
teimoso, só simplesmente isso. E ele, quando vem morar, ele vai morar no Butriz, numa casa de aluguel, depois ele consegue comprar uma casa lá perto da faculdade da FUNESO, vende e compra um terreno na Tabajara, depois ele ganha uma área verde da prefeitura, faz a sede do Piau, depois vem o trabalho com Ariano Suassuna, se cria o Iara Zumbi, que é aquela praça enorme. Então sempre foi uma coisa de teimosia e luta de saúde, de querer ser artista. Só isso. E a história de Itamar na Mata Norte é porque a associação ela é em aliança. E 99% dos maracatus, 98% é na Mata Norte. Então eu moro hoje em Jaboatão, mas todo o meu trabalho é na Mata Norte, com os maracatus de Maçu, nessa luta que Salu deixou. A gente observa que quando o Saulo chega aqui, ele encontra pessoas daquela região e quem vai pensar. Aí a gente tem que colocar toda essa história do Salustiano e de como a Mata Norte ganhou a região, a Recife, a região metropolitana, como o Caboclo Mudança ganhou isso. Esse pessoal começou a descer da mata lá nos anos 40, na crise e na seca de 50, que fez com que muita gente da Mata Norte, de Aliança, Campina, Nazaré da Mata, ocupasse os morros de Recife, aquele morro da Zona Norte. Então, quando o Saulo chega aqui, ele já encontrou algumas pessoas, ele já encontrou muita gente do Maracatu Estrela da Tarde, né? Embaraço. Né? Então, tudo isso há uma história social de como essa transposição do pessoal da Mata Norte chega aqui e faz um Recife tão diferente que as pessoas aqui não reconhecem mais o Recife de antigamente. Né? Tem uma crônica lá de Mário Melo que dizia: não é mais o meu Recife, né? Porque está ficando tão diferente exatamente por conta dessa quantidade de gente que desce da Mata Norte e revigora o Recife e que precisa de uma nova revigorada, diga-se de passagem. Alguém quer mais falar alguma coisa? Por favor.